Olá, alunos, vamos a mais uma videoaula. O nosso tema de hoje é Teorema de Pitágoras. Bem, o Teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais conhecidos da matemática. Ele relaciona em um triângulo retângulo as medidas dos seus catetos com a medida da hipotenusa. Bem, os catetos são os lados que formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, o L. E a hipotenusa é o maior lado desse triângulo. Bem, o que esse teorema diz dessas relações? Ele diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. E com isso nós podemos resolver muitos problemas matemáticos utilizando ele. Bem, temos aí como primeiro exemplo um triângulo retângulo onde um dos catetos mede 30, o outro cateto mede 40 e a hipotenusa nós chamamos de H. Então vamos identificar, calcular esse valor que nós não sabemos. Bem, nós temos que o teorema diz que a hipotenusa, que é o maior lado ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então H ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Bem, 30 ao quadrado é 30 vezes 30. 40 ao quadrado é 40 vezes 40. Então, nós temos 30 vezes 30 mais 40 vezes 40. Então, nós temos 900 mais 1.600, que é igual a 2.500. Então, h ao quadrado é igual a 2.500. Bem, nós temos, então, que extrair a raiz quadrada, que é o contrário da potência. A raiz quadrada de 2.500 é igual a 50. Então, o lado que nós não conhecíamos mede 50. Beleza? Vamos a um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós não vamos calcular a hipotenusa. Agora, nós já temos a hipotenusa e vamos calcular os catetos. Então, a hipotenusa mede 13. Um cateto mede A e o outro mede 12. Então, 13 ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 12 ao quadrado. 13 ao quadrado é 13 vezes 13. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 13 vezes 13 dá 169. E 12 vezes 12, 144. 144 está positivo. Ó, a nossa equação agora mudou em relação à outra. Então, ele passa para o outro lado negativo. 169 menos 144 é igual a 25. Então, A ao quadrado é igual a 25. A é raiz quadrada de 25, então A é igual a 5. Vejamos, então, mais um exercício. Agora o exercício resolvido, e esse exercício eu dedico ao meu aluno Pedro Henrique, lá na Baden. Um abração, Pedro. Você pediu para eu fazer esse exercício com você. Então, vamos lá. Um fio de aço de 20 metros foi colocado do alto de um prédio até o solo, a uma distância de 12 metros da base desse prédio. Determine a medida da altura desse prédio. Ó, reparem que o fio, ele forma exatamente a hipotenusa do nosso triângulo. A medida de 12 metros vai ser um dos catetos. E a altura que eu não sei, eu vou chamar de A. Então, nós temos que hipotenusa ao quadrado, que é 20 ao quadrado, vai ser igual ao quê? A ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, nós temos que 20 vezes 20 é igual a A ao quadrado mais 12 vezes 12. 20 vezes 20 dá 400. Então, nós temos 400 igual a A ao quadrado mais 144. Jogo 144 para o outro lado. 400 menos 144 é igual a 256. A ao quadrado é igual a 256. Extraindo a raiz quadrada de 256, nós temos, então, 16. Então, a altura desse prédio é igual a 16 metros. Aqui nós finalizamos a nossa aula. Qualquer dúvida é só falar com o professor Roberto. Um abração para todos.